No ritmo acelerado do mundo moderno, onde cada minuto parece exigir uma performance social diferente, muitas pessoas vivem carregando uma sensação silenciosa de inadequação por simplesmente não gostarem de sair de casa. Enquanto a sociedade romantiza a vida lá fora, parte da população se sente mais segura, estável e inteira dentro do próprio espaço, e isso gera culpa, questionamento e até medo de serem vistas como antissociais, estranhas ou emocionalmente frias. Aqui, neste canal, a proposta é acolher quem sente essa dor sem julgamento, trazendo uma análise racional, profunda e acessível sobre comportamento humano, personalidade e dinâmica social, construindo uma reflexão madura que faça sentido na vida real de quem assiste. Hoje, abrimos este vídeo com um tema precioso: não gosto de sair de casa. Não como confissão, mas como ponto de partida para entender o porquê, emocional e psicologicamente, essa resposta existe. Ao longo deste conteúdo, apresentaremos 6 revelações inspiradas nas ideias de Carl Jung, que explicam de forma clara e humana a mente de quem se sente melhor dentro do próprio mundo. Aqui, você vai descobrir que essa preferência não fala de fraqueza, mas de estrutura interna, estilo de processamento emocional, formas de se proteger no caos e, muitas vezes, sinais de amadurecimento psicológico. Este vídeo é para quem cansou de se sentir culpado por ser como é e quer entender de uma vez por todas o que sua mente está tentando dizer. Aqui você é bem-vindo e, principalmente, compreendido. A casa como território psíquico seguro. Jung. Muita gente pensa que quem prefere ficar em casa está apenas evitando a vida social. Mas Jung falava algo muito interessante. O ambiente externo invade a psique e exige adaptação constante, e algumas pessoas funcionam melhor quando têm um território onde podem respirar sem desempenhar papéis. Aqui não estamos falando só de preguiça ou introversão. Estamos falando de um espaço que simboliza proteção, uma muralha invisível que bloqueia cobranças, comparações, julgamentos e ruídos emocionais que atacam em silêncio lá fora. Para alguns, o lar é o único lugar onde a mente consegue parar de lutar e apenas existir, sem precisar parecer forte, sociável ou entusiasmado o tempo todo. E aí entra a ironia. Quem mais criticado é por não sair, costuma ser aquele que mais observa o mundo com profundidade, de longe, estudando o comportamento humano em silêncio, enquanto tenta entender como se encaixar, ou se deve mesmo tentar. E essa percepção não para aqui, porque existe outro ponto crucial que quase ninguém comenta. Para muita gente, a casa não é só um endereço, é quase um casulo emocional. Aquele lugar onde a mente finalmente respira, depois de passar o dia lidando com expectativas, cobranças, olhares e ruídos que o mundo joga sem pedir licença. Jung falava disso quando descrevia como algumas pessoas precisam de um ambiente estável para que o pensamento possa se organizar, como se o silêncio do próprio quarto funcionasse como um abraço psicológico que diz: aqui você não precisa performar. E dá para entender. Lá fora, cada pessoa parece exigida o tempo todo. Conversar, sorrir, responder rápido, dar opinião, atender expectativas, até quando ninguém fala nada. Por isso, quando alguém prefere ficar em casa, não é preguiça, nem falta de vida. Muitas vezes, é o único lugar onde essa pessoa se sente inteira, protegida, presente de verdade. Lá fora, tudo parece grande demais, rápido demais, intenso demais. Dentro de casa, o mundo diminui de tamanho e a cabeça consegue voltar para o eixo. E não dá para ignorar o detalhe mais curioso disso tudo. Quem prefere esse refúgio costuma ser justamente quem mais percebe o mundo, quem enxerga nuances que passam batidas aos outros, quem se lembra de gestos, entonações, microexpressões. Gente que vive analisando tudo mesmo sem querer, e quanto mais percebe, mais se cansa.
Por isso, o lar vira território psíquico seguro, não como fuga, mas como lugar onde a mente desfaz o nó e reorganiza o que ficou pesado lá fora, criando espaço para existir sem sentir que está sendo avaliado o tempo todo. E isso abre uma porta importante para uma compreensão ainda mais profunda sobre o que esse comportamento realmente representa. Quando alguém fecha a porta atrás de si e sente alívio imediatamente, não é coincidência. É o corpo falando antes da mente ter tempo de formular a frase. Jung dizia que não existe comportamento sem função. Mesmo o que parece estranho aos olhos dos outros tem uma lógica emocional. Em um mundo que força tanta gente a ser extrovertida o tempo todo, escolher o próprio espaço pode ser um ato de sobrevivência psicológica. Pense em quem chega em casa depois de um dia longo, tira os sapatos, solta o ar preso no peito e sente que voltou a si de novo. Isso não tem nada de pequeno. Significa que lá fora, essa pessoa precisou sustentar uma série de microdefesas, responder de um jeito que não gerasse mal-entendido, controlar reações, sorrir para não parecer fechado, dar atenção mesmo quando a cabeça gritava por descanso. E essa batalha não aparece para ninguém. Por isso, tanta gente se sente mais real quando está sozinha. Dentro de casa, não existe tanque. Não existe plateia invisível, não existe essa sensação de que qualquer ação diz algo sobre quem você é. É um espaço onde a pessoa pode pensar, sem barulho, sentir sem pressa, existir sem armadura. E é justamente nessa autenticidade silenciosa que nasce uma revelação importante. Quando alguém prefere ficar em casa, não está recusando o mundo. Está escolhendo primeiro cuidar de si antes de enfrentá-lo de novo. E esse movimento, longe de ser sinal de fraqueza, pode revelar algo muito mais interessante que continua se desenrolando quando observamos o impacto disso na relação com o ambiente externo. O peso da máscara social, Jung chamava de persona. Quando alguém sai de casa, automaticamente veste uma máscara social, uma personalidade esperada pelo ambiente, e Jung já dizia que quanto maior o conflito entre persona e essência, maior o desgaste emocional. Para quem sente tudo intensamente, estar entre pessoas pode ser tão cansativo quanto correr uma maratona mental, porque cada conversa, olhar, pausa ou mal-entendido se torna um cálculo interno. O que meu comportamento diz sobre mim? Será que interpretei certo? Será que falei demais? E essa fadiga emocional cria um fenômeno silencioso e comum. As pessoas parecem sorrir, conversar, responder, mas por dentro estão contando os minutos para voltar para a zona neutra, onde o cérebro desliga da vigilância constante. É como se o mundo fosse um shopping barulhento e a mente preferisse o silêncio de uma biblioteca. Mas essa história não termina aqui, porque existe um motivo profundo para esse cansaço social não ser igual para todo mundo. Tem gente que, quando sai de casa, sente como se estivesse colocando um figurino invisível, uma espécie de versão social, que precisa ficar alinhada para não gerar estranheza, crítica ou aquela sensação de que está fora do tom da conversa. Jung chamava essa construção de persona, essa máscara que a gente veste sem perceber, e ela se torna pesada quando existe distância demais entre quem a pessoa realmente é e quem precisa parecer ser. Isso acontece com mais gente do que se imagina. Aquele amigo que na roda é engraçado, falante, divertido, mas quando chega em casa, desaba no sofá exausto, perguntando por que conversar parece tão simples para os outros e tão desgastante para ele. Ou aquela pessoa que no trabalho força firmeza, simpatia e leveza, mas no banheiro respira fundo para não fraquejar. É uma maratona emocional silenciosa, onde cada olhar, gesto, pausa e frase precisa ser calculada em tempo real, como se o cérebro estivesse sempre respondendo ao mundo num tabuleiro onde qualquer erro custa energia psíquica demais. E quando essa fadiga acumula,
A casa vira o único lugar onde a voz volta ao estado natural, sem roteiro, sem plateia, sem necessidade de provar nada. E é nesse alívio que começa a surgir uma percepção muito mais profunda sobre como essa adaptação constante explica por que tanta gente prefere estar só. Quem sente demais, observa demais, e isso cansa. Jung falava sobre funções dominantes da psique, e algumas pessoas têm uma mente que processa tudo em profundidade. Cada detalhe, cada expressão, cada palavra não dita. E quando o mundo externo se torna intenso demais, o corpo pede abrigo. Não é drama, é fisiologia psicológica. Quanto mais a pessoa percebe o ambiente, mais energia gasta analisando, filtrando, conectando. Por isso, muita gente precisa voltar para casa para esvaziar a mente e se recompor. Quem vive assim não conversa apenas, interpreta. Não escuta apenas, decodifica. Não observa apenas, absorve tudo. E essa sensibilidade, quando não compreendida, é taxada como frescura, preguiça ou antissocial. Só que, em muitos casos, ficar em casa é a forma mais honesta de permanecer inteiro, mantendo a estabilidade emocional que o ambiente externo frequentemente drena sem dó. E existe ainda outro detalhe que piora tudo: a forma como a sociedade enxerga o silêncio. Tem algo muito interessante que Jung observava. Quanto mais uma pessoa se conhece, menos ela sente necessidade de estar rodeada de gente o tempo todo. Parece estranho à primeira vista, porque a sociedade costuma pintar a solidão como sinal de problema, quando muitas vezes ela é justamente o resultado de crescimento emocional. É como aquele momento em que alguém percebe que não precisa mais forçar risadas em conversas vazias, nem sustentar relações que só ocupam espaço e drenam energia. Já reparou como, depois de uma certa fase da vida, a pessoa começa a perceber que prefere poucas conexões reais do que uma multidão superficial? Ela começa a ver que o silêncio diz mais do que muita gente falando ao mesmo tempo. Pense em alguém que decide não sair, porque no fundo já sabe que aquela festa não tem nada a ver com o que ela se tornou e que voltar para casa vazia depois seria mais doloroso do que nunca ter ido. A casa vira um espelho onde ela se enxerga de verdade, sem maquiagem social, sem a necessidade de ser interessante para ninguém. E quando esse autoconhecimento vai se aprofundando, surge uma consequência curiosa. A pessoa começa a ficar mais criteriosa com o que permite entrar na própria vida, seja uma conversa, uma amizade, um relacionamento, uma ideia. Ela entende que paz também tem valor, e valor alto. Mas esse processo nunca acontece sem custo, porque essa maturidade emocional, que aproxima a pessoa de si mesma, às vezes afasta de muita gente que ainda vive no modo automático. E é nesse ponto que algo ainda mais profundo passa a acontecer e muda a forma como ela enxerga suas próprias relações com o mundo. Antes de seguir, deixa eu te falar uma coisa rápida. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, dá uma pausa de 1 segundo e se inscreve no canal agora mesmo. Assim você não perde os próximos vídeos que vão aprofundar esse tema e te ajudar a entender cada vez mais a sua própria mente. Aproveita também e compartilha com alguém que vive essa mesma situação, porque às vezes uma única reflexão muda o rumo de alguém. Agora, bora continuar. Sociedade enxerga silêncio como defeito e isso molda comportamentos. Vivemos numa era onde quem fala alto parece ter mais valor do que quem pensa fundo. E Jung já previa isso quando dizia que o indivíduo moderno era empurrado para fora de si mesmo. Ser silencioso virou sinônimo de frieza, falta de personalidade, falta de vida social, quando às vezes é exatamente o contrário. É maturidade emocional, filtragem seletiva, economia psíquica. Só que quando alguém vive ouvindo que precisa sair mais, viver mais, se socializar mais, começa a criar um conflito interno.
Continuar sendo quem é ou performar para caber nas expectativas dos outros? E aí nasce aquele comportamento curioso. Pessoas que saem, conversam, interagem, mas não estão presentes de verdade, apenas representando. Como se estivessem numa peça onde todo mundo sabe o roteiro, menos elas. E isso nos leva à quinta revelação, que fala diretamente sobre um tipo especial de evolução emocional. Existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas que Jung chamava a atenção com muita clareza. Escolher ficar em casa muitas vezes é uma forma de proteger aquilo que a vida lá fora já tentou quebrar várias vezes. Não é preguiça, não é falta de vida social, é o instinto psicológico do eu já vivi o suficiente para saber onde eu gasto minha energia. Imagine alguém que passou anos tentando se encaixar em grupos, conversas, relacionamentos, ambientes de trabalho e sempre terminou com aquela sensação de ninguém me vê de verdade. Depois de repetir esse ciclo, o cérebro cria uma espécie de antena emocional que detecta quando uma interação vai ser autêntica ou quando vai ser só mais uma daquelas situações que deixam a pessoa se sentindo menor, invisível ou deslocada. Carl Jung dizia que a mente aprende com a dor, e quando ela aprende, ela começa a se proteger, mesmo que o corpo não tenha consciência disso. É por isso que algumas pessoas chegam naquele ponto em que o simples pensamento de sair para socializar já cansa, porque elas sabem que do outro lado da porta existe um mundo que muitas vezes exige sorrisos que elas não têm vontade de dar, conversas que não têm mais interesse em sustentar e uma imagem que já não combina com quem elas se tornaram. E quanto mais essa maturidade emocional cresce, mais a pessoa percebe que não é que ela rejeita o mundo, é que ela finalmente parou de rejeitar a si mesma. E isso muda tudo, porque abre espaço para algo ainda mais profundo surgindo na vida dela sem que ela perceba. Ficar em casa pode ser sinal de amadurecimento psíquico, não o contrário. Jung defendia que em muitos momentos da vida o recolhimento é um movimento natural do amadurecimento, quando a pessoa deixa de buscar validação externa e passa a ouvir a própria voz. Não é reclusão, é realinhamento. Quando alguém começa a perceber que a paz interna vale mais do que comparecer a lugares por obrigação, é porque a mente está deixando de viver no modo aprovação e entrando no modo autenticidade. E essa mudança cria uma transformação poderosa. A pessoa começa a escolher melhor os vínculos, os ambientes, as conversas e até mesmo o silêncio que mantém. Enquanto o mundo confunde isso com isolamento, na verdade é construção de identidade, lapidação emocional, limpeza de ruídos. E essa virada não para por aí, porque quando essa pessoa finalmente volta ao mundo externo, algo bem diferente acontece. Existe uma quinta verdade que muita gente nunca percebe porque ela acontece em silêncio, quase como um processo interno que Carl Jung chamava de retirada para reorganização do self. Não é fuga, não é preguiça, é aquele momento em que a pessoa fecha a porta do quarto, se joga na cama ou senta no sofá e pensa: eu preciso de tempo para me entender sem ruído. A vida lá fora cobra respostas rápidas, posicionamentos imediatos, posturas fortes, opiniões formadas e sociabilidade constante. Mas dentro de casa, o indivíduo finalmente pode existir sem performance. É ali que ele fala como pensa, que não precisa forçar conversa, que não precisa sustentar uma versão de si criada para agradar ou sobreviver em ambientes competitivos. E essa pausa tem efeito poderoso, porque muitas pessoas começam a perceber que quanto mais o mundo acelera, mais o silêncio vira ferramenta de lucidez. Enquanto isso, por trás dessa aparente tranquilidade, a mente começa a organizar as peças da própria história, reencontra fraquezas que não tinha tempo de nomear, entende padrões que antes pareciam apenas azar e começa a enxergar que algumas relações não eram amizades, eram acordos de sobrevivência emocional.
E quando essa clareza aparece, não dá mais para voltar a viver no modo automático, porque a pessoa percebe que não é o mundo que está distante. É ela que está finalmente chegando perto de si mesma, e isso muda tudo de um jeito que ninguém lá fora imagina. Chegando ao sexto ponto, tudo finalmente se conecta, como se cada reflexão anterior fosse peça de um mesmo quebra-cabeça que só agora mostra a imagem completa. Quando alguém prefere ficar em casa, não está escolhendo o isolamento por fraqueza, mas vivendo um processo de autodefesa, reconstrução e descoberta que o mundo lá fora nem sempre permite. É aqui que o looping se fecha. A sensação de exaustão social, a busca por coerência interna, a necessidade de reorganizar a própria narrativa, o incômodo com ambientes que exigem máscaras e a clareza que surge quando o barulho dá lugar ao silêncio não são sintomas de alguém quebrado, e sim sinais de evolução. Carl Jung dizia que aquilo que você evita contém exatamente o que você precisa entender. E quando a pessoa se recolhe, ela começa a enxergar o que realmente importa, o que ainda dói, o que amadureceu e o que já não cabe. A verdade é que em um mundo que atropela sentimentos e ridiculariza vulnerabilidades, reconhecer a própria solidão como espaço de cura é um ato de coragem. Então, antes de se culpar por não querer sair de casa, talvez seja o momento de se perguntar, de forma honesta e profunda: e se o problema nunca foi o mundo lá fora, mas o quanto você passou tempo demais ignorando o mundo aqui dentro? Se você ficou até aqui é porque esse tema falou direto com você. Então, faz o seguinte: se inscreve agora no canal, porque tem muito conteúdo assim vindo aí. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo com uma única palavra que só quem assistiu até o fim vai entender: internamente.